Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal novamente. Eu sou o Supremo e hoje nós vamos voltar pela terceira vez para o nosso aviário, agora tentando atrair as mais belas, vibrantes, magníficas e intrigantes aves provenientes do continente asiático. Sim, como você viu aí na nossa thumb, não é segredo para ninguém, hoje a gente vai falar da expansão Wingspan Ásia, que é a terceira grande expansão do já multipremiado jogo base Wingspan, com o designer de Elizabeth Hargreaves, que agora ele vem compor a família juntamente com as suas expansões das aves da Europa e das aves da Oceania. O Wingspan Ásia, ele, na minha opinião, ele tem 4 grandes novidades, né? A primeira deles, que é a mais importante, é o Duet Mode, que por conta desse modo, ele é considerado um jogo standalone. Então, você não vai precisar comprar nem o base, nem as expansões, caso queira ficar só no Duet Mode. A segunda grande novidade é o Flock Mode. A terceira novidade é a adição de 90 novas cartas de aves provenientes da Ásia. E a quarta novidade, que é algo já bastante comum, é a adição do modo Automa, certo? Então agora a gente vai ver no detalhe o que cada uma dessas novas adições acrescenta nessa nova expansão, jogo standalone, e você vai ver aí comigo com mais detalhes, tá bem? Vem comigo! Então pessoal, agora a gente vai fazer aqui um unboxing rapidinho aqui, só para vocês verem o que tem dentro da caixa, tá bom? Do Wingspan Ásia, da nossa versão da Stonemaier Games, aqui da América do Norte, tá? Então a primeira coisa que vem são os manuais, né? O manual Automa para jogo solo, tem também o apêndice falando o poder das cartas, né, das novas aves, e também o manual base, né, do jogo, do standalone. Eles são 16 páginas de manual, só que das 16 páginas você vai usar só 2 páginas dela, que é a leitura do modo do Duet Mode, né, o modo Duel, e o modo Flock, bando revoada, tá? O resto é idêntico ao jogo base do Wingspan. Ele vem também com um bloco de pontuação, que você já viu que eu já iniciei, né? Ele tem um modo aqui multiplayer e o modo Automa, certo? Dupla face, bonitinho. Aqui é o grande diferencial desse jogo, que é o tabuleirinho do modo Duet Mode, e do modo Flock Mode, ou bando revoada. Vem também com uma nova cor de ovo, né? Essa cor, um vermelho queimado, um vinho, um marsala. Temos também uma nova bandeja, que não é mais aquela bandeja de plástico transparente, uma bandeja com esse plástico, não sei nem se é um plástico, tem um acabamento meio de papelão, de linho assim, bom material, mas eu gostava mais daquelas caixinhas de plástico transparente. Vem também com novos objetivos, né, para ser utilizados no modo duelo, né, modo Duel, Duet Mode. Então ele sempre vai ter essas bordinhas vermelhas para você não estar misturando com os outros modos, tá bem? Vem também com 5 dados, igual do jogo base. Ele não tem o ícone de Nectar da expansão Oceania. A gente vai ter também esse cardboard, porque o Wingspan Ásia ele não vem com aquela caixa de plástico para você armazenar as cartas e cartas de bônus. Então ele vem só com esse cartonado, material bom, mas não vem com aquela caixinha, só esse aqui para estar fazendo o display das cartas de ave. E também ele não vem com a casinha, né, que tinha todo aquele charminho do jogo base. Ele vem só com essa placa para você estar jogando os dados e armazenando. Fica mais ou menos assim, ó, na mesa, tá? Outra coisa são as cartas de aves. Eles já deixaram separadinho algumas cartas especiais, ó. Tá vendo essa aqui? Que tem as bordinhas vermelhas. Diferentemente, por exemplo, desse outro pássaro aqui, ó, que não tem as bordas vermelhas. Mas por quê?
Essas de bordas vermelhas, eles fazem parte de um jogo demonstrativo que eles colocaram no jogo para estar facilitando para novos jogadores, ó. Vocês veem que essas cartas combinam com os Player Aids, que tem as bordas vermelhas também. Então, se for a sua primeira vez jogando, é só você seguir esse passo a passo aqui, que vai estar falando das cartas, dos objetivos, para você estar seguindo e já pegar as mecânicas, sem precisar às vezes até ler o manual. Se você seguir aqui, já vai ter uma noção de 90% do jogo, tá? Então, a gente vai ter também novas cartas de bônus, mais cartas de bônus. Vamos ter as cartas do modo automa, certo? E agora o diferencial, que são as peças do modo dueto. Duet Mode, modo duelo, que são 15 peças pretas e 15 brancas. Por mais que dê para formar o Yin Yang, ele não é jogado dessa forma. Eu vou explicar depois com mais detalhe nas regras. Além das 15 peças pretas e brancas do Yin Yang, temos também 8 cubinhos, preto e branco, que são os cubinhos de ação, para quem já conhece o Wingspan, certo? Ele vem também com mais comida, que é igual ao jogo base, nada demais. Vem também com esse novo dial, que ele vai servir para estar jogando o modo Flock Mode. Então aqui para 6 jogadores e aqui para 7. E por fim, os tabuleiros individuais. O tabuleiro aqui, ele é dupla face. De um lado é para ser jogado com a expansão Oceania, caso você queira. Então ele já tem até o ícone de Nectar aqui, ó. E o outro é o modo normal, tá bem? Vem 2 tabuleiros desse. Vem também com uma colinha de final de turno, tanto do Duet Mode, modo Duel, quanto do modo Flock Mode, modo bando ou revoada. E um novo marcador de jogador inicial, que é um pavão indiano, tá bem? Então agora a gente vai dar uma olhada nas regras mais detalhadas. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho das regras do Duet Mode, ou como a gente traduziu, modo dueto, ou também popularmente conhecido, como a gente tem visto aí largamente na indústria de board game atual, o modo Duel, como tem aí já os outros jogos consagrados, Seven Wonders Duel, King Domino Duel, Splendor Duel, Cosmic Encounter Duel, e agora o Wingspan Asia trouxe o Duet Mode, nada mais é, Duet Mode, né? Nada mais é do que o modo Duel do Wingspan. Então como é que vai funcionar? Sempre que eu for fazer a ação de jogar uma ave, eu vou colocar no espaço de jogar a ave, vou olhar o habitat da ave, o requisito para jogá-la, né? Que no caso aqui é um invertebrado, um trigo e uma frutinha. Feito isso, eu vou jogar no habitat, pagando o custo, paguei o custo, coisa e tal, vai liberar a pecinha do modo dueto. Como que ela funciona? Aqui nesse tabuleiro, eu vou sempre observar o habitat que eu joguei a ave, no caso foi a floresta. Então, se vocês derem uma olhada aqui, ele é separado em 3 grandes cores, ó, o verde, azul e o amarelo, que nada mais é do que a floresta, rios e pradarias, né, campos alagados. Então, eu vou pegar e observar no campo aqui das florestas algum dos espaços que correspondem à minha ave. Como ela é uma ave que tem, no caso, comeu um invertebrado, um trigo e uma frutinha, eu posso estar colocando a minha peça dueto ou na frutinha, ou no invertebrado, ou no trigo. Ela é uma ave que tem a envergadura, o wingspan dela de 41 centímetros. Então, eu posso estar jogando aqui, ó, no espaço de menor do que 50 centímetros. Ela é uma ave que está observando para esquerda ou direita? Direita, que eu estou invertido aqui, olhando para a direita. Se fosse uma ave olhando para a esquerda, poderia colocar aqui. E cada espaço desses, alguns possuem um bônus. Por exemplo, como ele é uma ave que se alimentou
de invertebrado, eu posso estar pegando a minha peça, colocando aqui no invertebrado e depois eu ganho o alimento que está ali no comedouro, certo? Mas por que é importante essa colocação de peças estratégicas aqui? Porque ao final da rodada a gente vai pontuar, no final de cada rodada, em ordem crescente. Então no final da primeira rodada 2 pontos, final da terceira, final da segunda rodada 3 pontos, final da terceira rodada 4, final da quarta rodada 5 pontos. Lembrando que sempre os empates são amigáveis. Então caso você empate com seu adversário, os dois dividem a pontuação de primeiro lugar. Mas voltando, por que é interessante você estar olhando sempre estrategicamente para esse tabuleiro aqui? Porque ao final da partida, não da rodada, você vai pontuar por grupos de peças contínuas e agrupadas. Como a gente pode estar vendo aqui, no exemplo do branco, ele vai ter um grupo, o grupo contínuo é de no mínimo 2 peças. Então aqui ele vai ter um grupo, aqui não conta como grupo, uma peça individual, e aqui outro grupo. Vamos dizer que, por algum motivo, já observando que o branco está querendo conectar e formar um grande grupo aqui, com 4 peças, eu posso pegar, jogar uma ave na pradaria, que se alimente aí de invertebrado, e colocar a peça aqui, quebrando uma possível conexão por aqui. Ou jogar uma ave dos campos alagados, que seja um pássaro com o bico apontando para a esquerda, e colocar aqui, tampando qualquer tipo de ligação que possa ter o branco. Então, esse modo dueto tem sempre essa interação entre os jogadores, um tentando bloquear o outro, obviamente fazendo os objetivos de final de rodada, mas ao final do jogo, o maior grupo contínuo de peças agrupadas de cada jogador vai pontuar 1 ponto por peça. Então aqui o branco vai pontuar 1, 2, 3 e o preto 2 pontos, certo? E o preto, além disso, ele acabou bloqueando aí o branco de estar, enfim, aumentando essa vantagem de 3 para 4, 5 pontos. Aí tem uma grande curiosidade, né? Uma grande coisa que tem que ficar atenta. Caso você jogue uma ave e você não consiga colocar a peça no tabuleiro, ela vem para esse espaço aqui embaixo. O que representa esse espaço aqui embaixo? No seu próximo turno, você pode resetar o baralho de aves disponíveis, né, da rodada, esse baralho aqui, ou você pode pegar e rerolar todos os dados do comedouro, tá bem? Lembrando que, por mais que você fique com vontade de juntar as peças e fazer o yin yang, não pode. Cada lugar só pode ser ocupado por uma única peça. E essa é um overview de regras rápidas do modo dueto. Bom, agora a gente vai dar uma passadinha de regras rápidas sobre o flock mode, que na tradução literal, flock significa bando ou revoada, né? Que é o coletivo de pássaros. Então, para você jogar o flock mode, obrigatoriamente, você tem que ter o Wingspan base. Porque você vai ter que utilizar os componentes dele, as peças deles, por exemplo, aqui, ó, o verde, o vermelho, o azul, o roxo e o amarelo, juntamente com o branco da expansão Ásia, para estar jogando esse modo com 6 ou 7 jogadores. Então, como é que ele vai funcionar? Ele acrescenta esse novo tabuleiro aqui, que nada mais é do que o verso do modo Duel, funcionando da mesma maneira que o jogo base do Wingspan, certo? Então, os que tiverem cumprido mais requisitos vão subindo e vai sendo pontuado aqui conforme o final de cada rodada. E o diferencial dele está nesse dial. Como que ele vai funcionar? Todo turno, não rodada, todo turno vão ter sempre 2 jogadores ativos. Aqui no caso vai ser o branco e o azul. Acabou o branco e azul jogando simultaneamente, os próximos vão ser o amarelo e o vermelho. Mas como que funciona isso? O modo bando revoada, você vai separar o seu grupo em 2 grupos. 6 jogadores vai ficar 3 de um lado e 3 do outro.
Mas não é porque separou o grupo em 3 e 3 que vai jogar um grupo contra o outro. Não. Esse foi um modo que os desenvolvedores pensaram para não ficar um downtime tão grande entre o primeiro e o último jogador. Então você vai separar metade do seu grupo para estar jogando com os componentes do jogo base do Wingspan e a outra metade para estar jogando com os componentes do Wingspan Ásia. Sempre terminando a rodada, o turno, perdão, vai estar rodando e os jogadores vão estar revezando. Tá bem? Lembrando que, por mais que você tenha dividido o seu grupo em dois, cada um utilizando componentes de um e do outro, tem algumas particularidades. Um grupo não pode comprar cartas do outro grupo e vice-versa. Mas as cartas de efeito de um grupo, de uma pessoa, ela acaba afetando toda a mesa, não só o seu grupo, mas toda a mesa. Então as exceções estão que um grupo só interage com seus ícones, com as suas cartas, com os seus dados, só que as cartas afetam toda a mesa, tá bem? Então esse dial ele tem o lado para 6 jogadores e para 7 que acrescenta a cor preta, presente aí no Wingspan Ásia. Se você ficou com alguma dúvida das regras, é bem simples o Flock Mode, o modo revoado. Mas se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para estar esclarecendo para vocês, tá bom? Valeu! Bom, e esse então foi aí um review rápido de regras, um pequeno unboxing, só para vocês verem o que está vindo aqui na caixa, dando uma noção das regras, o que muda, o que adiciona nesse jogo que a gente já colocou na mesa e a gente amou. Esse modo Duel a gente achou muito bacana essa interação, essa pequena interação que dá entre os jogadores, porque você tem que pensar estrategicamente onde você vai ter que colocar a sua peça Duel para estar maximizando o ponto de final da rodada e já pensando no final do jogo para estar formando o maior grupo contínuo e ainda não ser bloqueado pelo seu adversário e quebrando a sua cadeia de grupos contínuos, coisa que aconteceu na minha partida. Minha esposa me bloqueou e eu não consegui fazer o maior grupo e acabei perdendo aí por 6 pontos. Mas o que eu tenho para falar, super recomendo, pelo menos a nossa versão aqui da América do Norte, belíssima. Acredito que no Brasil também vai chegar numa qualidade excepcional. Lembrando que o Wingspan Ásia, eu falei que ele é o modo standalone para você que quer jogar o modo Duel. Caso você queira jogar em outros modos, adicionando outras expansões, necessariamente você vai precisar do jogo base, tá bem? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aí nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho e acompanhar a gente aqui nessa nossa jornada, tá bem? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Boas jogatinas!